Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe. O tema apresentado: ex-membro do pastor Kenzo Atsushi é arrebatado. Testemunho de Michel Watson. Março de 2017. Eu sou ex-membro da igreja do pastor Kenzo Atsushi. Vou falar sobre o meu afastamento do caminho de Jesus e a minha reconciliação. A pedido do pastor Robert Atsushi, estarei falando do meu testemunho. Ele me mandou uma mensagem por e-mail para eu relatar a minha experiência. Eu não congrego em sua igreja por ele estar em outro país. A minha irmã Kimberly, que também se desviou, irá estar falando da sua experiência em outra ocasião. Comecei a congregar com ele ainda jovem no ano de 1995. Nós éramos muito amigos dele, e juntos fazíamos orações no monte. Um dia, em uma de suas missões que sempre fazia sozinho, eu vi um homem de olhos azuis, cabelos loiros na casa do pastor. E esse homem desapareceu diante dos meus olhos. Depois daquilo, eu comecei a acreditar mais no pastor Kenzo. E foi a partir daquele dia que comecei a congregar em sua igreja. Fizemos 40 dias de oração no monte, depois eu ia à escola. Quando eu passava perto dos jovens da escola, eles criam endemoniados através da unção que saía do meu corpo. Eu apenas expulsava os demônios dos jovens e levantavam eles do chão. Quando fiquei mais velho, cheguei a fazer uma missão com eles junto com outros irmãos. Foi uma missão para a África. Eu fui com eles, mas fiquei enfermo e tive que voltar. Não estava preparado para enfrentar aquela missão e voltei com alguns missionários. Eu e o grupo de missionários fomos bombardeados com os dardos das trevas. A igreja do pastor era simples, a única diferença eram os sinais sobrenaturais e as maravilhas que aconteciam ali. Um ministério ativo e sobrenatural. Foi ali que eu me converti, ficando firme no caminho de Jesus. Quando o pastor Kenzo morreu, eu não permaneci no caminho de Jesus. Eu fui ferido e humilhado pela nova liderança. Eles tiraram o cargo que o pastor me deu por eu não concordar com as inovações. A verdade foi trocada pelo dinheiro. Eu mudei de cidade e parei de congregar. O filho de Kenzo, Robert, foi embora e eu não o vi mais. Já tinha uma faculdade e me esforcei na vida financeira. Eu consegui o emprego dos meus sonhos. O vazio tomava conta da minha alma. O desejo de fazer a missão era grande, mas o emprego me fazia chegar tarde da noite. Sempre nas horas dos cultos, eu estava trabalhando. Eu me envolvi com as coisas da terra e parei de ir à igreja. Parei de evangelizar. Agora tinha um ótimo salário e me dedicava à nova profissão. A voz do chamado foi maior na minha vida. Pedi demissão de emprego, mas o meu chefe aumentou o salário para me segurar. Eu sabia que isso era uma estratégia do diabo para não me deixar fazer a missão. Eu rejeitei o salário e fui demitido. Quando cheguei em casa, fiz uma reconciliação com Jesus. Um demônio apareceu a mim com muita fúria e apontou o dedo para mim. E do seu dedo saiu um dardo escuro que acertou o meu peito esquerdo. Eu não estava revestido com as armaduras de Deus, pois fazia muito tempo que não orava e santificava. Senti uma forte dor no peito e aquele demônio ria de mim. O dardo que me atingiu fez parar meu coração. As minhas vistas se escureceram. Quando acordei, já estava no inferno. Nunca tinha sido arrebatado, era o meu primeiro arrebatamento. Fiquei confuso porque estava ali e se tinha me reconciliado. A minha dúvida era se o Senhor Deus tinha me perdoado. Até que o anjo do Senhor veio a mim para o alívio da minha alma. Pensei que estaria perdido para sempre. Eu e o anjo passamos por cima das serpentes diabólicas para atravessar aquele vale horroroso. Cheguei a um vale que só tinha cristãos. Eu conhecia muitos irmãos lá no inferno que haviam morrido há 20 anos. Eles eram membros da igreja do pastor Kenzo. Sem acreditar, perguntei ao anjo por que tinha tantas pessoas de uma igreja doutrinada pela santa palavra nesse lugar. O anjo disse: eles não praticaram a santificação. Quando o pastor ensinava, eles até acreditavam na palavra, mas fez pouco caso e não andaram na verdade. O anjo me mostrou outro grupo de pessoas que também congregou com o pastor Kenzo. Quando eles morreram, a igreja e o pastor foi em seus velórios. Isso foi há 30 anos. A igreja toda acreditou que eles foram salvos. Perguntei ao anjo com grande espanto por que eles estavam naquele lugar. O anjo disse: eles nunca acreditaram na doutrina do seu pastor e dizia que tudo era exagero. Chamou as suas doutrinas de antibíblicas. Nunca quiseram andar na santidade. Se eles tinham tanta dúvida, por que não pediram uma resposta a Deus?
Se tivesse orado ao Senhor Jesus, iria revelar e confirmar. O anjo me mostrou 3 jovens no inferno que também congregou comigo. Esses jovens se levantaram contra o ministério do pastor Kenzo, depois que ele teve a sua primeira experiência. Eles chamavam de velho louco, radical e cheio de alucinações e ainda diziam que isso era o efeito das drogas que consumia. Eles se rebelaram contra o seu próprio pastor e não demorou um ano para encontrarem a morte. Os demônios que usaram esses jovens para perseguir o pastor estavam zombando deles e diziam assim: fomos nós que usamos vocês. Os jovens eram atormentados de forma cruel. Eu pensei que de uma igreja santa todos se salvavam. Mas o anjo me provou que o joio também tem dentro das igrejas sérias. Eles são um problema e causa divisão dentro das igrejas. O anjo disse: olha quantas almas que se perdem numa igreja verdadeira. Agora olhe para a sua esquerda. Eu olhei e vi milhões de pessoas descendo de cabeça para baixo de um grande penhasco. O anjo disse: esses são todos os cristãos de igrejas portas largas. Observa que a quantidade dos que se perdem em igrejas sem o verdadeiro ensino é maior. Eu fiquei assustado com a grande quantidade de almas que se perdem dessas igrejas falsas. São milhões e milhões de almas perdidas. Não se compara com as almas que se perdem em igrejas que ensinam a verdade. O número de pessoas que se perdem em igrejas de doutrinas é poucos, apenas aqueles que não querem mesmo viver o evangelho, porque a palavra de Deus é pregada para eles ouvirem. Não há desculpas porque não ouviram a verdade. As igrejas sem a doutrina de Deus mandam todas as almas ao inferno e são milhões delas. Eu vi uma multidão de pessoas no inferno e uma grande placa escrita: não serão tomados por inocentes por conhecerem a realidade espiritual. Perguntei ao anjo o que aquilo significa. O anjo disse: todos esses que estão apenas nessa parte do inferno já ouviram testemunhos de arrebatamento de espírito. Uma parte creu, mas não procurou se aproximar de Deus e a morte o tragou. Já a maioria é incrédula e duvidaram das experiências. O anjo me mostrou outra multidão de pessoas que tinham ouvido o testemunho de arrebatamento do pastor Kenzo e mesmo assim não se converteram. Eu vi pessoas no inferno por blasfemar do espírito que usava o pastor Kenzo. Elas diziam que ele estava operando milagres através dos demônios, portanto ofenderam o espírito de Deus que atuava sobre ele. O anjo disse: os testemunhos não estão sendo suficiente para salvar as almas. Os demônios estão colocando sementes de incredulidade para que não creiam, e assim a semente semeada e tirada de suas vidas. Eu vi no inferno uma legião de demônios de couraças. Esses demônios são os da guerra espiritual, cuja função é fazer guerra às igrejas. E do inferno, eu vi uma igreja que desafiava esses demônios. Essa congregação inteira que o desafiavam, espiritualmente estavam sem as armaduras de Deus para o combate. O anjo me mostrou eles nus e sem vestes, davam para ver as suas vergonhas e não tinham nenhuma condição espiritual para um confronto contra aquelas criaturas. O anjo me mostrou 3 igrejas que estão puras em minha cidade. Os demônios estavam ao redor dessas igrejas querendo destruir o seu evangelho. Depois eu vi uma pequena igreja e 3 demônios queriam entrar dentro, mas não conseguia por não achar uma legalidade. Um desses demônios é da prosperidade e o outro é da vaidade, junto com o terceiro que é da frieza espiritual. Esses demônios não conseguiram se infiltrar dentro daquela pequena igreja. O anjo disse: sabe quem é o pastor dessa igreja? Eu respondi: não sei quem é. O anjo disse: essa igreja é do pastor Robert, que está contendo a entrada desses demônios no ministério, através da pureza da palavra, defendendo o evangelho santo. Se ele permitir que um desses 3 demônios entre em seu ministério, irá ser destruído. Satanás enviou um pregador famoso para sua igreja. Ele estava acompanhado do demônio da frieza espiritual. Esse pregador disse: a minha fama arrastará uma grande multidão de pessoas à sua igreja e o seu ministério irá prosperar. Qualquer pastor que gosta da quantidade de pessoas aceitaria essa proposta, mas o pastor Robert se recusou. Satanás enviou um cristão rico e adepto da teologia da prosperidade. Ao lado dele, estava um demônio da prosperidade. Esse cristão rico prometeu dar o seu dízimo milionário e pagar todas as despesas de alimentação, passagem de avião para ele fazer a missão em todos os lugares. Qualquer pastor ambicioso aceitaria a proposta, mas Robert não aceitou a oferta. Satanás enviou um pastor muito conceituado a Robert. Esse homem era bem falado como o homem de Deus e das curas.
Ele dava dinheiro às pessoas, não pedia nenhuma oferta, fazendo as pessoas acreditarem que ele não é um dos pastores da prosperidade. Porém, esse homem não podia pedir dinheiro, já que Satanás lhe deu tudo no pacto. Ele é inimigo da santidade do corpo e tinha prazer de ver as mulheres da sua igreja mostrar os seus corpos para ele cobiçar. Esse homem estava acompanhado por um demônio da vaidade. Ele queria pegar na igreja de Robert para convencer as pessoas a não seguir a doutrina da santificação. Robert não aceitou o seu convite e o plano de Satanás caiu por terra. Satanás enviou vários cristãos para congregar na igreja, pessoas que estavam dispostas a fazer a obra. Robert percebeu a investida de Satanás e não aceitou aqueles membros. Aqueles membros estavam cheios de venenos da falsa doutrina, querendo congregar com ele e tentar corromper as ovelhas quando o pastor fosse viajar em suas missões. Eu vi como aqueles cristãos estavam possuídos e disfarçados de ovelhas para destruir o ministério de Robert. Nesse momento o pastor estava em uma guerra espiritual e fiquei muito admirado no grande homem de Deus que se tornou. A igreja que o seu pai deixou se aproveitou da sua ausência e espalharam os boatos que ele tinha se desviado. Ele já estava morando em outro país quando Satanás usou as bocas dos cristãos para difamar o nome de Robert. O anjo subiu comigo até ao céu e me mostrou o livro da vida. E o nome do pastor Robert estava escrito naquele livro em outra língua. Era o novo nome dele que está sendo reservado quando chegar. Eu perguntei ao anjo: cadê o meu nome? O anjo disse: foi apagado desse livro no dia que se afastou do caminho da vida. Eu implorei ao anjo para não deixar o meu nome apagado, pois eu havia se reconciliado. O anjo disse: tu te reconciliaste, mas não se arrependeu. As suas palavras foram da boca para fora e não veio de um coração sincero. Volte a colocar as suas mãos no arado. O anjo me tirou daquele lugar trazendo minha alma para o meu corpo. Quando voltei ao meu corpo, senti uma mão entrando no meu peito arrancando um grande espinho. Eu vi isso saindo de dentro do meu peito. E uma mão branca me curando. Quando olhei para cima da minha cama, percebi que era o mesmo anjo que esteve comigo no inferno. Ele disse: foste atingido por um dardo maligno de enfermidade. Estava fraco espiritualmente quando fui atingido. Foi isso que causou a minha morte, mas agora estou livre. O anjo desapareceu e eu fui dormir. Eu fiquei preocupado com a igreja que o pastor Kenzo deixou com a sua morte. A igreja dele perdeu a comunhão com a verdade. Os líderes que ficaram não conseguiram manter os mesmos ensinamentos. Não adianta fazer parte de uma igreja de doutrina se você não vive a santidade que é pregada. Irá para o inferno de qualquer jeito, porque Deus não quer membros, mas praticantes da verdade. Eu comecei a orar e a comunhão foi ficando mais forte com Deus. O Senhor me mostrou um grupo de pessoas de vestes brancas e as suas faces brilhavam. Eu não vi o Senhor Jesus na visão, mas ouvi a sua voz. Ele só estava mostrando as visões para mim. Perguntei ao Senhor: quem são essas pessoas de branco? O Senhor disse: esses são os profetas que não se dobraram a Baal. Eles foram preparados para a guerra espiritual. Pessoas que ao ouvirem os testemunhos de arrebatamento mudaram de vida. Muitos desses não conheceram as pessoas que foram arrebatadas, mas aonde os seus testemunhos chegaram, alcançou vidas que foram transformadas. Esses são os frutos que irei levantar com grande autoridade espiritual na terra. Olha a quantidade de homens e mulheres valentes que estão se preparando para a batalha espiritual. Eu estava preocupado com a corrupção que entrou na igreja do pastor Kenzo depois de sua morte. O Senhor disse: não se preocupe com a igreja que o meu escolhido deixou na terra. Lá ainda tem os meus remanescentes que, mesmo sem ouvir mais a minha verdade, guardam a santa doutrina em seus corações. Irei tirar muito dos meus daquela igreja e farei deles pastores e missionários de novas igrejas. Não se preocupe, eu estou no controle da vida deles. Se preocupe com seu ministério que irei levantar com urgência. Será um pastor de uma nova igreja que surgirá. Se prepare que em breve irá apacentar um rebanho. Ao receber essa revelação eu fiquei animado. Quando Elias foi para o céu, Deus levantou Eliseu. A Bíblia sempre mostra claramente sobre os profetas que morreram e outros foram levantados. A obra de Deus não pode parar. E você que está orando pode ser o próximo profeta a ser levantado por Deus. O Senhor disse: enviarei os meus servos para muitas Babilônias onde o pecado reina. Tu confrontarás os demônios que dominam essas cidades. Combaterá o pecado e libertará os meus escolhidos que estão sofrendo nas mãos de Satanás nesses lugares.
Na visão, o Senhor Jesus colocou um anel de autoridade sobre o meu dedo. Jesus disse: tu irás liderar um povo que irei colocar em suas mãos para prepará-los ao meu encontro. Jesus me mostrou um sacerdote com vestido sacerdotal, bem antigo no tempo de Moisés. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor disse: você não entendeste essa visão? Quero meu povo com vestes santas durante 24 horas por dia, porque não sabeis o dia que irei recolher as suas almas. Assim como os sacerdotes vestiam as suas vestes santas para entrar no tabernáculo. Eu quero que o meu povo venha com vestes santas para a minha casa. Não quero que venham com roupas sensuais me adorar. Quantos têm cometido pecados com os olhos da cobiça por causa dessas vestes profanas? Os corpos santos são corrompidos com essas vestes sensuais e a minha casa é profanada com o pecado da nudez. Essas mulheres têm sido pedras de tropeço e causam desejos carnais, criando malícias nos corações. O Senhor disse: dentro dos lares dos meus servos tem coisas abomináveis. O Senhor me mostrou CDs, TV, quadros e pôster de cantores que não são cristãos. Outros tinham a imagem de cantores gospel estampadas na camisa. As servas de Deus guardavam roupas do mundo como shorts, mini blusa e calça apertada. Também vi produto da Sexy Shop dentro dos guarda-roupas. Jesus disse: diga para eles tirar tudo aquilo que atrai o pecado e jogue fora essas abominações que estão dentro dos seus lares, trazendo maldições às suas casas. Povo de Deus, parem de se pintar e andar de brincos, consertem-se. Ele disse: seja santo, assim como eu sou santo. O Senhor me revelou sobre os casamentos errados de cristãos com os ímpios. Esses que não servem a Deus estão prejudicando o povo que serve. Esses arrastam os servos de Deus para as trevas. O Senhor me revelou: eles não têm paciência e se casam com os ímpios para saciarem os seus desejos da carne. Eles não oram e não esperam mais no Senhor, e o resultado é o divórcio que contraria a Deus. O Senhor me mostrou uma mulher de vestido de noiva. Essa mulher caminhava por uma estrada e havia muitas barreiras em seu caminho. E detrás dessa grande barreira de pedra, um lobo negro estava escondido para devorá-lo. Aquela mulher não passava pelo caminho de pedras e dava uma grande volta. Aquela mulher sabia que o lobo esperava escondido para atacá-la. Na revelação, o Senhor me disse que a igreja tem que ser vigilante para não cair nas garras de Satanás. O Senhor Jesus Cristo me mostrou uma guerra espiritual das legiões terrenas contra um grupo de pessoas de branco. As vestes daquelas pessoas de branco incomodavam os demônios. Não eram as legiões dos ares que estavam atacando dessa vez. Eram as legiões da terra que matam, roubam e destroem. Esses grupos de cristãos caminhavam em direção a uma cidade muito linda. Os demônios tentaram impedir que a igreja chegasse no seu lugar de destino. Eles formavam uma grande barreira no caminho dos santos para não continuarem a avançar. Os grupos de cristãos começaram a falar versículos da palavra de Deus. E das suas bocas espadas saíam e feriam aqueles demônios. Eles foram obrigados a deixar aquele povo seguir o caminho para aquela cidade linda. Mas nesse grupo havia um rapaz com as suas vestes sujas. Esse rapaz foi agarrado pelos os demônios. O demônio disse: tu não vai entrar naquela cidade. O rei não aceitará você com essa roupa do modo que está. O rapaz disse: nós vencemos vocês nessa guerra, temos o direito de entrar na cidade do rei. Os demônios disseram: eles venceram a nossa legião pela palavra que saía das suas bocas, menos você por não estar capacitado. Eles venceram por trocar as suas vestes, tirando as sujas e vestindo as limpas. Eles obedeceram à exigência do rei. Você não seguiu as leis do reino. Você não trocou as suas vestes e não obedeceu às normas, quebrando as ordens. As suas vestes é imprópria para entrar naquela cidade e fazer parte do banquete do rei. Os servos do rei não vão deixar entrar no palácio. Você não trocou as suas vestes do mundo e não vai entrar. O rei deixou você em nossas mãos. Eu vi quando o rapaz chorou por não conseguir entrar na cidade do rei, ficando fora da festa. Jesus me revelou a visão dizendo que muitos ficarão de fora quando ele voltar. O Senhor me mostrou os mártires que estão sendo mortos em países muçulmanos. Jesus me disse: os demônios estão querendo paralisar a obra usando esses homens que odeiam a minha palavra. Mas os sangues desses irmãos não foram derramados em vão. As suas mortes não foram as suas derrotas, eles estão no céu. Os lugares onde os seus sangues foram derramados fez a terra brotar uma árvore que cresceu ali e frutificou.
As sementes que esses homens depositaram foram regadas pelos seus sangues. O principado daquele lugar caiu, pois o evangelho entrou ali e o príncipe das trevas que comandava aquele lugar enfraqueceu. As legiões de demônios que eu vi naquele lugar tentaram colocar barreiras para impedir que o evangelho entre ali. Eles usaram aqueles homens sanguinários que tiraram as vidas dos servos de Deus. Eles morreram, mas a palavra que saiu de suas bocas ficou ali. A palavra de Deus não pode morrer, pois é eterna e garante a vida. O Senhor me mostrou mais mártires que ainda serão mortos ainda. O Senhor me disse que o vento provará onde estão edificados os alicerces, se é na rocha ou na areia, se está edificado na verdade ou na falsa doutrina. Povo de Deus, aonde vocês têm alicerçados as suas raízes? Edificaram-se no evangelho do dinheiro e não aceita as provas do deserto com a sua secura. O vento provará que esses não são de Jesus, revelando as suas fragilidades e rachaduras. O Senhor me mostrou muitas casas construídas. E um furacão muito forte passava pelas casas e arrancava os seus alicerces, destruindo tudo e arrastando as paredes. Algumas casas resistiram ao vento e continuaram no mesmo lugar. O avivamento acontecerá em um pequeno grupo de fiéis remanescentes. Eles passarão pelo fornalha e irão chorar, mas depois serão avivados. Quero trazer uma exultação ao povo de Deus. As legiões dos ares são terríveis e fazem cair o fogo estranho do céu para a terra. Eu não cometo a blasfêmia porque tenho o dom de discernir os espíritos. Aquele que não tem esse dom pode cair na blasfêmia, se Jesus não revelar para ele. Outro meio de discernir os espíritos é através da vida ou dos ensinamentos dos falsos profetas. A boca fala o que está cheio no coração. A árvore é conhecida pelos frutos. Esses homens se apropriam das ofertas de Deus segundo as suas ambições. O Senhor me mostrou 3 homens avarentos. Esses 3 homens foram chamados para comparecer diante da presença do rei. Ao entrarem em uma sala, ficaram em pé diante do rei. O rei abriu um rolo escrito e julgou aqueles 3 homens. Outro rapaz chegou depois para ser julgado. O rei se aborreceu com os 3 homens e mandou os cavaleiros da corte levarem para a guilhotina. Os 3 homens tiveram as suas cabeças decepadas do corpo. Esse rapaz que havia chegado para o julgamento era eu. Fiquei com medo de ser condenado pela morte. O rei olhou para mim e me deu uma taça de vinho. O cavaleiro disse: o rei achou graças em ti, agradaste aos olhos do Senhor. Nessa visão da taça de vinho eu entendo que são as bodas do Cordeiro. Eu fui livre da condenação nessa visão, mas os 3 falsos profetas foram rejeitados pelo rei. Depois que o Senhor me mostrou essas coisas, ele disse: enquanto o povo de hoje estão aplaudindo os ministérios dos falsos profetas financiando o sistema religioso corrupto e podre, os meus servos estão sofrendo na minha obra. Se seus impérios religiosos estão de pé, as culpas são dos povos que financiam essas igrejas. Os falsos profetas constroem os seus paraísos na terra com as ofertas e o dízimo, enquanto os que contribuem passam necessidade. Muitos cristãos pagam ingressos caros para ver essas celebridades evangélicas. As suas doutrinas de demônios têm entrado até nas igrejas santas que guardam a palavra. Eles têm corrompido o mundo. O Senhor disse: irei tirar os meus de dentro do sistema falsos desses pastores que pregaram em suas igrejas contrariando os meus ensinamentos. Jesus me disse que por causa desses homens até as igrejas santas estão se corrompendo aos poucos. O Senhor me mostrou na visão os demônios jogando um pó negro nos olhos dos pastores e membros. Esses homens, ao ser cegados, começaram a acreditar nas pregações dos falsos profetas. Os pastores que outrora serviam a Deus começaram a crer nas pregações mentirosas. O entendimento dos pastores foi cegado através daquele pó negro. Aquilo que eles acreditavam ser verdade deixou de acreditar. Aquilo que era doutrina e santidade passou a ser religiosidade. Eles começaram a menosprezar a palavra de conselho e de renunciar ao mundo, fazendo pouco caso do pecado. Nessa visão apareceram 2 cristãos que tentaram abrir os olhos desses pastores que caíram. Esses pastores que outrora defendiam a sã doutrina, agora não queriam mais acreditar na palavra e ainda zombavam do ensino da santificação. Esses pastores diziam: esses ensinamentos eram pregados antigamente, o tempo agora é outro. Essa é uma nova geração e estamos em tempos modernos. As doutrinas inovaram e se adaptaram a essa geração. Os 2 cristãos que tentaram alertá-los sobre o perigo ficaram tristes.
Era o Espírito Santo que estava triste dentro deles. Quando os dois cristãos se retiraram da presença desses pastores, Jesus me disse: não adianta, suas mentes foram tomadas pelo engano, estão cegos e precisam ser curados de suas cegueiras. O Senhor me revelou o seu juízo. A idolatria pelo dinheiro, pela casa, apartamento, carro ou qualquer propriedade serão um grande obstáculo à salvação. A igreja que adora o materialismo está condenada à destruição. São muitos os infiéis que estão dentro da igreja. Na visão, uma espada descia dos céus contra esses homens. O Senhor me disse: por causa dos corações que estão no dinheiro e nas coisas materiais, haverá um aumento de terremotos para destruir os deuses materiais que muitas pessoas se apegam. A igreja que está em pecado e não quer se converter cairá nas garras de Satanás. E os escolhidos fugirão desses templos e reunirão para adorar a Deus em outros lugares. O Senhor me disse que vai mandar terremotos, tsunamis e furacões por causa dos falsos profetas. As suas iniquidades já chegou até Deus. Muitos inocentes morrerão por causa das catástrofes físicas. E isso vai acontecer por causa dos falsos profetas. Deus vai limpar as igrejas que antes lhe obedeciam e agora não obedecem e estão cheias de falsos profetas no púlpito. O Senhor me mostrou em visão os terremotos e tsunamis matando muitos falsos profetas junto com milhões de inocentes. As casas e apartamentos dos falsos profetas eram destruídas pelos terremotos. Eles foram condenados por causa das suas corrupções. Deus passará o seu dedo nos 4 cantos do mundo, cada pai sofrerá as consequências por causa do pecado. Terremotos, doenças, fome e morte se multiplicarão para assolar o mundo. O Senhor me revelou que já está preparando a sua noiva e as últimas bênçãos vão ser derramadas para os fiéis, enquanto o castigo cairá na vida dos rebeldes. O Senhor me mostrou uma mão gigante medindo o globo terrestre com um cordel. Uma nova construção terá, novo céu e nova terra existirão, mas o planeta será destruído. O dia do julgamento dos juízes, advogados, políticos e os falsos profetas chegará, por eles apoiaram a injustiça na terra. O Senhor me mostrou editoras de livros evangélicos. Essas editoras comercializavam a palavra de Deus, enriquecendo os donos das editoras. Eles vendem a palavra de Deus e todo o dinheiro não serve para ajudar os necessitados. Os donos de editoras evangélicas ficavam a cada dia mais ricos. O Senhor me mostrou um monstro de várias cabeças que subia das profundezas da terra. Aquele monstro foi em direção à Itália e assentou-se no trono do Vaticano. E depois aquela criatura terrível se transfigurou em um papa. Ele uniu todas as religiões através de uma nova lei ecumênica. A igreja que não aceitava e recusava esse acordo foram perseguidas, pois o decreto dava poderes para o Vaticano. Depois dessa visão, o Senhor Jesus me mandou voltar ao meu corpo. Eu voltei à terra e estava na minha casa. Orei a Deus e disse: Senhor, o que significa essas visões do Vaticano? A igreja passará pela tribulação? O Senhor me respondeu: filho, depois de tantas revelações a respeito da igreja ainda tem dúvidas. Eu falei tanto contigo e ainda não compreendeste. Depois dessa mensagem, eu meditei na palavra de Deus. Jesus me disse que a igreja não subirá antes que os sinais se cumpram. Quero falar à igreja que os servos de Deus verão o anticristo. Esse vai ser o maior sinal da volta de Jesus. E muitos ao ver o anticristo vão se despertarem nas orações, e o último avivamento virá sobre esses escolhidos que serão arrebatados. Depois dessas revelações, eu orei a Jesus dizendo se haveria um arrebatamento secreto. Jesus me mostrou uma visão de uma árvore de figueira verde. Ele disse: os frutos não estão maduros. Se eu vim buscar a igreja antes do tempo, não terei colheita. Muitos estarão desprevenidos e não se salvarão. Tenho que preparar o povo através dos sinais e das profecias dos finais dos tempos. Igreja de Deus, eu recebi essa revelação. Quando a igreja for arrebatada, não haverá segunda chance, como muitos dizem. Não houve a segunda chance para as virgens loucas que não tinham azeite. Não houve a segunda chance depois do dilúvio. Quando as portas da arca se fecharam, não se abriram para mais ninguém. Se não haverá salvação depois do arrebatamento, então quem são os mártires? Os mártires que irão morrer não são as pessoas depois do arrebatamento. Eles morreram antes do arrebatamento. Em vários lugares isso já está acontecendo, irmãos morrendo martirizados por não negar o Senhor.
quero deixar bem claro sobre o número 3. No jardim do Éden aparecem 3 criaturas: Adão, Eva e o diabo. Noé teve 3 filhos que povoaram a terra depois do dilúvio. Abrão recebeu a visita de 3 anjos. José do Egito teve 3 sonhos. No Egito teve 3 dias de trevas. Daniel orava 3 vezes por dia. O templo de Salomão era dividido em 3 partes. O profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Mateus viu 3 pessoas no momento da transfiguração que eram Jesus, Moisés e Elias. Jesus ressuscitou aos 3 dias após sua morte. 3 foram os 6 magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Apocalipse fala de 3 espíritos imundos saindo da boca de 3 personagens que são o dragão, a besta e o falso profeta. A cidade santa tem 3 portas de cada lado. O ser humano tem corpo, alma e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, está dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Só existe 3 tempos espirituais na Terra. O período patriarca, que foi o primeiro, Deus Pai se manifesta ao homem. O segundo período veio a lei, e o terceiro período é a graça. Jesus sobe ao céu e o Espírito Santo desce para capacitar a igreja. E depois desse terceiro e último período, não haverá outro. Igualmente, muitos dizem que depois do arrebatamento haverá outro. Se Deus Pai agiu no primeiro período, Deus Filho agiu no segundo período e Deus Espírito Santo está agindo no terceiro período, que é esse. Se tiver o quarto período, que é depois do arrebatamento, quem agirá dessa vez? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Cada uma das pessoas, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, trabalharam em cada período de tempo. E se tiver um quarto período, um dos 3 terá que trabalhar mais do que o outro. O que eles ensinam hoje é que haverá um arrebatamento secreto, antes da consumação da graça. E que o Espírito Santo será tirado da terra e muitos morrerão por não negar a Jesus. Eu digo que tudo isso será dentro do período da graça. E se alguém tiver que morrer por não negar a Cristo, são estes os mártires, mas dentro do tempo da graça. Se o Espírito Santo for tirado da terra, não haverá salvação. Se é ele que convence do pecado e do juízo, quem irá convencer o povo se ele não vai ficar na terra? Hoje em dia, apesar do Espírito Santo estar na terra, o povo não abre o coração para ele entrar e continuam endurecendo os seus corações. Imagine se o Consolador for tirado da terra. Como ficarão os corações duros? Igreja de Cristo, não haverá o quarto período da graça, depois do arrebatamento. A graça é o terceiro período e último tempo de todos de salvação. Nesse período da grande tribulação, a Bíblia relata que os 144.000 salvos vieram da grande tribulação. Este é um plano de Deus de salvação para Israel. No período da grande tribulação, próximo do arrebatamento, os 144.000 salvos selados, das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo serão selados e salvos. Apocalipse 7 diz: Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. A multidão de vestes brancas. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria,
Ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:1-17. Nesse grande dia a porta irá se fechar e não vai mais se abrir. O relato das 10 virgens é bem claro em dizer que não haverá chance para quem ficar para trás. A maioria das igrejas não aceita isso. Eles estão apegadas com as tradições de suas igrejas. O apóstolo Paulo também se apegou aos ensinamentos religiosos da sua época de judaísmo. Até que ele teve um encontro com Jesus e as escamas dos seus olhos caíram. Igreja de Deus, a letra mata e não deixa enxergar a realidade espiritual das coisas. A igreja passará a grande tribulação, mas isso não é motivo de desanimar. Jesus pode lhe chamar hoje, amanhã, na outra semana ou um mês que vem. E temos que estar preparado para quando ele pedir a nossa alma. Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse testemunho. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho e receberá notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.